E aí, pessoal, aqui é o Renan. Seguindo aqui, ahn, eu estou escrevendo junto com os vídeos, eu tenho escrito um pouco do roteiro do que eu vou falar, né, do que eu vou abordar. Então, estou escrevendo também um pouco de texto que a gente tem visto. Então, aqui eu falo sobre a estrutura condicional if else. Então, aqui tem o básico dela, a sintaxe, né. Aqui eu testo, por exemplo, se uma condição é igual a true, né. Então, aqui eu tô com a variável condição que é do tipo boolean. Então, o tipo boolean ele só recebe true ou false. Eu estou testando se ele é true, se ele for, executa. Então eu falo um pouco aqui, falo os outros exemplos ali que a gente já viu, if else, só com if. Aqui um caso onde eu tenho if else. A mesma coisa para estrutura condicional do switch, tá? Bom, agora a gente vai ver uma estrutura de repetição, tá? A primeira delas a gente vai ver o for, que é quando eu quero que um determinado código execute inúmeras vezes, ou um número fixo, né, que a gente vai ver que no caso do for, quando a gente souber a quantidade de vezes que a gente precisa executar o for, é uma boa escolha. Então vamos dar uma olhadinha nele aqui. Aqui ele já está escrito, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. Então o for, ele tem essa sintaxe básica aqui, que são primeiro, eu vou precisar definir uma variável de controle. Então, aqui eu estou fazendo isso. Ó. Então, eu digo que a minha variável vai ser do tipo int e o nome da variável é ci. Eu estou atribuindo o valor igual a zero, igual a 1. Tá? Ponto e vírgula. Agora eu preciso dizer o quanto ela vai repetir. Então, aqui eu quero que ela repita enquanto i for menor ou igual a 10. Tá? Então aqui eu estou dizendo que eu quero que ela execute 10 vezes, né? Ok, mas i é igual a 1, então, né? A primeira vez que esse for executar, ele vai dizer que i é igual a 1, depois ele vai testar se i é menor ou igual a 10, e se for verdade, ele vai executando. Só que numa segunda execução, eu preciso que esse i incremente, né? Eu preciso que, como é que ele vai fazer? Se ele se manter sempre em 1, eu entro num for que nunca termina, né? Eu vou entrar num loop que não termina. Então eu preciso incrementar o i. As formas de incrementar o i, uma delas, que é bem utilizada, é o i++. O que o i++ faz? O i++ ele adiciona, ele pega ele mesmo e incrementa mais um. Então se ele é 1 e vai incrementar 1, ele vai somar e vai ficar 2. Então, quando ele for 2 e incrementar mais um, ele vai virar 3, tá? A gente pode testar de outra forma aqui, ó. Vou fazer um exemplo aqui do... Então, i++, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Int valor igual a 1, tá? Só para a gente ver as variações aqui, ó. Então, valor mais, tá? Valor mais, vamos ver quando é que ele vai, quando é que vai ser aqui, ó. Então, ele vai executar 1 aqui, tá? Ó, 1. Perfeito? Se eu executar de novo, ele vai executar 1 aqui e 2 aqui. Porque, a gente vai ver agora, ó. Valor igual a 1. Aqui eu fiz valor mais. Tá? O que acontece? Ele vai executar a minha operação de console, aqui, de imprimir no console, com o valor da variável sendo o valor original 1. Depois que isso executar, ele vai atribuir mais 1 a esse valor. Por isso que na segunda execução ele já roda como 2. Tá? Isso é quando eu uso o valor mais. Se eu usasse, por algum motivo, mais valor, aqui ele é 1. O que ele faria aqui? Ele incrementaria e depois ele ia executar no console, né? Na verdade, ele ia incrementar e depois utilizar o valor incrementado. Então, se o valor é 1, aqui ele já escreveria 2 no console, quer ver? Ó, porque ele já incrementou e já imprimiu o valor incrementado, tá? O valor mais é quase a mesma coisa do que... Quase não. É a mesma coisa do que eu fazer, por exemplo, assim, ó. Valor é igual a valor mais 1. É, aqui ele não vai deixar eu atribuir dentro do... Ou ele deixa. Ó, o que aconteceu aqui? Valor é igual a 1.
Aqui ele imprintou o valor com o valor de 1. Então aqui ele já era 2. E aí eu disse que o valor vai ser igual a ele mesmo mais 1. Então aqui, por exemplo, ao invés de usar i mais mais, eu poderia usar i é igual a i mais 1. Tá? Eu também poderia usar isso aqui para incrementar. Mas a forma mais utilizada, que vocês vão ver, é dessa forma, né? Que eu só incremento. O mesmo vale para decrementar. Então, se eu usasse i menos menos, ele funcionaria também. Tá? Então, recapitulando. Primeira coisa que eu faço é instanciar, né? Criar uma variável de controle, né? A primeira coisa que eu faço é isso. Depois eu coloco a condição que eu quero que esse código fique executando. E depois eu preciso incrementar ou decrementar a minha variável de ambiente para que em algum momento esse for termine. Então aqui eu espero que ele execute 10 vezes. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar valor e imprimir o próprio i aqui, ó. Que é o que a gente vai ver, o que vai acontecer. Então aqui ele vai ser 1 e ele vai continuar executando esse código até que essa condição seja false. Tá? Então, vamos executar aqui para ver. Olha lá. O valor 1, valor 2, 3, né? Então ele executou certinho, ó. Então, utilizei o i. Essa é a sintaxe básica. Eu preciso fazer dessa forma, tá? Preciso ter sempre um valor aqui, porque o i é padrão. Eu poderia usar a, poderia usar um nome maior, né? Valor. É só porque realmente é um padrão que o pessoal utiliza quando vai executar esse tipo de for aqui. Mas isso aqui também funcionaria, tá? Sem problema nenhum. Ó, a mesma coisa. Até o IntelliJ me dá uma dica aqui. Não entendi. Mas é padrão que se utilize o i aqui, tá? Então, essa é uma estrutura de repetição. Como eu comentei, ele é bem utilizado quando a gente sabe o valor das vezes que vai executar. Então, aqui eu coloquei fixo 10, 5. Aqui eu preciso colocar a condição, por exemplo, outra forma que vocês vão ver o pessoal começando com 0. E aí eu posso ir até 9 para que ele execute 10 vezes. Ou eu posso usar o 10 e não usar o igual. Então, aqui ele vai fazer também a mesma coisa. Ele vai executar 10 vezes, mas ele vai imprimir, né, eu estou imprimindo o valor da variável de controle ali, né? Então, foi de 0 a 9, tá? Então, esse é a sintaxe básica de um for para executar. Então, aqui ele vai executar meu código 10 vezes, seja o código que estivesse aqui dentro. Então, eu posso fazer um teste se o for igual a 10, por exemplo, eu quero que ele faça algum print. É importante nunca mexer neste valor dessa variável. Então aqui eu estou utilizando para testar o i, eu posso imprimir o i, mas nunca atribuir um outro valor a ele, por exemplo, porque eu vou estar estragando esse meu for, né? Então é importante que a variável que eu declare aqui para o meu for, que eu não adicione ou não troque o valor dela em algum momento aqui dentro do for. A não ser que o teu código necessite de alguma forma, mas dificilmente isso acontece. Então é importante que essa variável aqui a gente só use para printar ela ou mas nunca atribuir um novo valor para ela, porque é importante que ela receba aqui o i++ e que ela execute conforme esse teste aqui, certo? Então, essa é a repetição, essa é uma das estruturas de repetição, né, que a gente vai ver, que é o for. A gente vai ver ainda mais duas, certo? Mas aí fica para os próximos vídeos aí. Até mais, pessoal.